E hoje estou aqui com a Janaína, ginecologista obstetra, há mais de 20 anos, cuidando das mulheres, né, Janaína? Da fase ali, desde a adolescência até a menopausa, mais a menopausa, né? E a Janaína já fez uma conversa muito legal comigo no nosso podcast. Tem a famosa história da mala leve lá no YouTube, para quem quiser assistir. Prazer, Janaína, você está aqui de novo, né, com a gente. Prazer é todo meu. Estar novamente aqui. É muito bom falar sobre mulher, né? É um assunto que eu venho acompanhando. Não tem só 20, tem 25 anos. 25, Janaína? É mais de 20, eu não sabia ali quando certinho. Eu faço 25 anos de formada esse ano. Então, a gente vem acompanhando todas as fases, né? Todos os momentos. E é muito importante falar, né? Eu acho que falar sobre mulher é sempre muito bom e gratificante. É muito bom mesmo. E a Janaína, para quem não sabe, colocou meus filhos aí no mundo, né? Minha obstetra maravilhosa, super competente. Hoje em dia você faz muito a parte hormonal também, né, Janaína? Vamos falar sobre isso, que é um assunto que eu acho que é super importante, está em alta aí, mas é de muita importância a gente conversar, né? Sim. E me fala uma coisa, assim, eu tô próxima a fazer 40 anos, a gente está fazendo essas conversas aqui, essa semana especial até, falando muito da mulher de 40 anos. E na sua prática clínica, lá no consultório, Janaína, você percebe ali qual a diferença mais importante da mulher de 20 e 40 anos? Acho que o mais importante, Mirella, de tudo é a maturidade, né? É uma transformação. Eu venho, às vezes, algumas pacientes acompanhando, né, nesses 25 anos e elas se transformaram de meninas a mulheres, mães, e agora elas já estão nesse período, né, depois de 35, 40 anos, que já começam algumas modificações hormonais, enfim, algumas alterações, algumas queixas que vêm aparecendo, mas eu acho que o mais importante, o que mais muda é a cabeça, né? A maturidade é uma coisa muito que muda todo o estilo de vida. Eu falo que a mulher tem 3 fases na vida, 3 fases muito importantes. Primeiro é quando a gente menstrua a primeira vez, que a gente vira mocinha, né? E que a gente deixa de conhecer o nosso corpo e começa a mama crescer, é uma modificação, os pelos, lidar com absorvente, né? Que eu falo que nossa, parece um mistério, e depois aquilo Bicho se de torna 6 cabeças. uma coisa tão simples, né? Pra gente, para todas as mulheres. Depois a outra grande transformação é a maternidade, porque a gente deixa de ser a gente para ser um outro alguém, né? Então isso é assim, toca todo mundo, né? Toca muito. Eu falo para as pacientes, eu falei para você e eu sempre falo para todo mundo, assim, você deixa de ser a Mirella Para tornar a mãe do Filipe e da Bela. do Filipe e da Bela. Eu deixei de ser a Janaína para me tornar a mãe do João e da Luísa, né? E às vezes as pessoas falam assim, Mirella, mãe do Filipe, tá bom, tudo bem, né? Então a gente deixa de ser a gente para ser um outro alguém, para representar uma outra pessoa. E os nossos valores mudam, né? Mudam completamente. A gente, coisas que eram muito importantes, elas deixam de ser fundamentais a partir do momento que a gente quer os filhos bem, né? E a terceira fase é essa aí da transformação entre climatério e menopausa, que de novo vem os hormônios, né? E todas essas fases são cercadas de hormônio, né? São todas modificações hormonais. E vem de novo uma reavaliação. Meu Deus, o que eu fiz na minha vida? E eu brinco que falo que vem as coisas mais loucas, desde, meu Deus, será que eu escolhi o marido certo? Será que eu tinha que ter 2 filhos? Será que eu tô assim? Será que eu tenho que emagrecer? Então, assim, fica um turbilhão, né, emocional na cabecinha da gente. E é uma outra grande transformação. E depois a gente vai acalmando, né? Hoje em dia a gente tem muito recurso, a gente vai falar sobre a reposição. Então, acho que assim, esses 3 momentos que envolvem a parte hormonal, eles são muito importantes na vida da mulher. É uma oscilação de hormônio ali no corpo da mulher, né? Eu falo, a gente fica numa montanha-russa hormonal, né, Janaína? E a gente vive isso mensalmente, né, Mirella? Mensalmente. Assim, aí fala da TPM, enfim, de tudo isso. Tudo na mulher envolve hormônio. Tudo.
todos os momentos, todos os sentimentos estão relacionados à parte hormonal. Então, assim, é de fato muito importante a gente começar a abordar esse assunto cada vez mais, né? Em todas as especialidades, né? Com certeza. E, Janaína, recentemente, a gente falando da mulher de 40 anos, né? A gente viu ali no carnaval a Gisele Bündchen. Você chegou a ver a foto dela aos 20 e aos 40. Eu, assim, a Gisele linda, maravilhosa sempre, né? Em todas as fases, eu acho. E aos 40, eu acho que ela tá ainda mais bonita. Você também concorda, assim? Porque, falando dessa maturidade aí que você acabou de dizer, né? Eu acho que isso traz uma confiança, uma segurança. E quando você vê a foto dela ali aos 40, parece que ela é mais ela, né? Mais dona de mais si. Mais plena, né? Eu acho que a mulher fica, é uma fase muito plena, né? A gente vê isso. A mulher, porque ela sabe lidar com as inseguranças e com as diferenças que ela tem, né? Então, assim, se eu tô um pouquinho mais gorda, eu sei lidar bem com isso. Não vai ser um comentário que vai me afetar, entendeu? Como anteriormente a isso, né, na idade mais precoce, se a pessoa olha pra você e fala assim, nossa, sua maquiagem não tá muito boa. Pronto, seu dia acabou. Acabou. Bastou, né? Basta isso. A autoestima ir lá no pé. Vai lá embaixo. E depois que a gente passa de uma certa idade, que a gente tem as nossas conquistas, né, assim, a conquista do casamento, mesmo que ele não seja um sucesso, mesmo que ele tenha terminado, mesmo que a gente tenha trocado de marido, enfim, mas a gente já conquistou, a gente já passou por aquilo, né? As mulheres que têm filhos, a conquista da maternidade é uma grande conquista, né? As que não têm, muitas vezes, por opção, ou que tem a opção de uma adoção, enfim, assuntos que a gente pode ficar aqui muito tempo falando, né? Mas, assim, eu acho que a mulher, ela é mais dona de si aos 40. Ela é, né? Mais dona de si mesmo e com uma autoestima, muitas vezes, mais elevada, né? Mais elevada. Mais elevada. Você percebe isso lá Percebo, quando você atende ali alguém com 40, alguém que você percebe claramente. Sim, a gente percebe. E eu falo muito com as mulheres de 40. Sim, a gente não pode perder isso. O que eu vejo, assim, muito, Mirella, já entrando na questão da reposição e isso tudo, que é um assunto que hoje me encanta muito, é que, assim, a gente, aos 40, nós estamos plenas, donas da gente, com a sabedoria que a vida vai nos proporcionando, com os hormônios já em queda, mas ainda muito ok. E você falando disso, Janaína, aproveita. Qual é o que a gente sente ali, o sintoma? O que a gente vai começar a sentir para saber? Tá na hora de procurar alguém para começar a fazer uma reposição ali nessa faixa etária ainda. Não pensando em menopausa, pensando antes da menopausa, nessa faixa de 40. O que a gente começa a sentir para saber, opa, eu posso melhorar isso? Então, Mirella, olha, é comprovado que depois dos 35 anos, a gente já vem tendo uma falência ovariana, tá? Então, a gente deixa de produzir já uma quantidade dos nossos hormônios naturais, né? Tanto o estrogênio, quanto a progesterona, mas muito a testosterona. A nossa testosterona baixa muito, cerca de 50% de queda aos 40 anos. Meu Deus. Então, assim, já é uma coisa significativa, né? Alguns trabalhos vêm mostrando queda de 50% na sua produção. Então, assim, a testosterona é um hormônio que ajuda na disposição, na flacidez, né, no libido. Então, algumas pacientes, por volta dos 40, 42 anos, já começam a sentir isso. Nossa, Janaína, eu malhava às 6 horas da manhã e era perfeito. Agora eu não consigo. Eu não tô dando conta, né? Então, isso é um sinal de que, de repente, a gente já tem ali alguma queda, alguma falência e que a gente pode, sim, pensar em repor, tá? Não é proibitivo que comece uma reposição antes da menopausa, que é isso que eu ia conversar com você. Eu falo com as pacientes, não deixa a menopausa chegar. Vamos começar a tratar ela antes que ela se mostre. Você considera esse ideal, né? Exatamente. Antes que ela venha com todos os efeitos de uma menopausa, que aí envolve toda a parte emocional, depressão, coisas muito graves que para a gente resgatar é muito mais difícil do que a gente começar um tratamento preventivo.
né? Eu falo que a medicina, ela tem que ser preventiva, Com né? certeza. E quando a gente para pensar assim, Mirella, que uma mulher tinha uma sobrevida de 65 anos, a média de vida de uma brasileira, 65 anos, e que hoje a gente alcançou os 80, Expectativa de né? vida é muito maior, né? Muito maior, eu vivo 15 anos a mais. Será que eu sou capaz de viver 15 anos a mais sem hormônio? Porque eu acredito, ver se eu não tiver certa, você me corrige, mas eu acredito que a nossa cabeça tá muito boa, a gente tem a vontade de ir lá e malhar e fazer, mas às vezes você O tá corpo não sentindo responde. isso, o corpo não responde. Isso Você aí. tá sentindo aquela, tá faltando alguma coisa aqui. Isso é um fator, né, te respondendo. Outra coisa é o próprio libido. Eu Muito tenho importante paciente por volta de 40 e poucos anos que fala, Janaína, não consigo. Parece que assim, que eu tô fria, gélida, não consigo pensar no sexo, né? E, gente, 40 anos nós estamos muito bem, né? Então, assim, isso é muito importante de ser divulgado, de ser dito, porque tem como a gente tratar, tem como a gente melhorar. Né? E também os parceiros também estão com uma sobrevida maior. A gente tem o advento do Viagra, das medicações que eles podem tomar, né? Substâncias que hoje são... eu falo Viagra porque foi o primeiro, né? Mas hoje tem outras coisas que eles usam para impotência. Então, assim, os homens também estão sexualmente ativos por mais tempo. Para manter um casamento saudável, Exatamente, né? É muito faz importante. parte do casamento o sexo, né? Então isso é um alerta, assim, para as mulheres. E a mulher saber, né, assim, que tem essa alternativa, que é ali que é super comum, é uma coisa fisiológica do corpo e que ela tem caminhos, pode resolver isso, né, Pode Janaína? Acho muito resolver. importante, porque acredito que muita gente desconhece. Às vezes a pessoa pensa assim, vou precisar esperar chegar na menopausa para fazer alguma reposição de hormônio. Hoje em dia está muito mais falado, né? As redes sociais ajudam a divulgar. Divulgam. E isso pode ser feito de forma muito séria, né, Janaína? Sim, Mirella, olha só. Tem que ser de forma muito séria, né? A parte hormonal não é uma brincadeira. Porque os hormônios, eles são uma orquestra, né? Eles vivem em sintonia. Então, muitas vezes, quando eu reponho um hormônio de forma errônea, eu estou interferindo na produção de outro hormônio no meu corpo, né? E existem critérios para essa reposição. É isso que eu tô querendo chegar. Porque, assim, com a rede social, com o Instagram, às vezes a pessoa pensa assim, esse hormônio é hormônio de academia. Que a gente vê muita gente tomando hormônio de forma errônea. É uma realidade, né? É uma banalização, Uma né? banalização. E não é nada disso que a gente está conversando aqui. Não, de muito jeito nenhum, longe. muito longe disso. A gente está conversando de uma reposição hormonal muito bem estudada, muito bem feita, né? De forma séria, pensando ali na saúde da mulher e dela tirar melhor proveito de cada faixa etária. Sim. E da prevenção das doenças. Porque, Mirella, quando a gente pensa que 1/3 das mulheres podem vir a ter uma cardiopatia na forma do infarto, que é uma cardiopatia grave, né? Que mata a mulher, mata, por falta de estrogênio. Então, quando eu reponho, eu estou indiretamente fazendo a prevenção daquele coração. Hoje, a gente sabe que os colegas mais atualizados, que são cardiologistas, que são psiquiatras, eles encaminham para o ginecologista para que a reposição seja feita. Super interessante falar disso. Entendeu? Então, assim, quando as pacientes às vezes chegam com temor, né, do câncer de mama, isso é uma barreira que a gente enfrenta. Eu sempre converso muito com elas. O câncer de mama é um fato. Qualquer uma de nós pode vir a ter. Tem algumas pacientes que têm um fator hereditário, uma predisposição, mas que isso pode ser investigado antes da proposta da reposição. Existem alguns hormônios, algum tipo de proposta para essa mulher também, né? Agora, quando a gente para pensar de forma geral, que hoje o infarto mata mais do que o câncer de mama, então a gente tem que parar para pensar nisso, né? Sim. Será que de fato a reposição não é importante? Acredito que para cada paciente você vai avaliar ali os pós e os contras, Sim, né? De e os cada hormônio. critérios, né? Para que a gente possa fazer.
Outra coisa muito importante, eu tenho pacientes que entram nessa fase de climatério e menopausa, que o climatério pode começar por volta dos 45 anos, 44, né? Essa mulher de 40, né? Eu tenho pacientes que entram em depressão profunda. Os hormônios estão muito ligados a essa parte emocional. Fala um pouquinho sobre isso, Janaína. Muito ligado. Acho que é uma dúvida de muita gente. Muito ligado. A queda hormonal, ela age, como eu te falei, os hormônios, eles são uma orquestra. E eles agem em hormônios que são importantes a nível cerebral para manter a nossa estabilidade emocional, para manter a nossa força, né? Para manter os pensamentos negativos afastados. Super interessante. Né? Então, assim, quando existe essa queda, eu tenho mulheres que, de fato, entram em quadros graves psiquiátricos. Então, tá aí um outro sintoma de alerta, né? Se a pessoa está sentindo uma ansiedade... Pânico, ansiedade. É bom fazer uma investigação do ponto de vista hormonal. Sim, eu não chorava, agora qualquer coisa me faz chorar. Eu vivo no canto, eu não quero lidar com as pessoas. Eu não quero sair de casa. Isso é um sinal de alerta. Pode estar relacionado aos hormônios. E assim, me deixa muito triste, porque às vezes você vai a um psiquiatra e você se enche de medicações controladas e tudo, e às vezes o equilíbrio hormonal já basta. Claro, a gente precisa do colega, do psiquiatra para ajudar isso e até para alertar. Porque quando eu reponho o hormônio, eu facilito o tratamento dele. Uma medicina em conjunto, que é a medicina ideal. Essa é a medicina, né? Quando a paciente repõe o hormônio comigo, você vai ter o melhor resultado na sua cirurgia. Porque você vai sentir na textura da pele dela. É diferente. O colágeno é diferente, a cicatrização é diferente. Ela vai ter essa resposta. Você mesmo pode me responder. Agora a pergunta é para você. Quando você opera uma mulher de 20 e poucos anos, 30 anos, e quando você opera uma mulher perimenopausa ou menopausada, que não repõe, é diferente, não é? Diferente, porque a nossa pele ela vai ali afinando ao longo da vida, né? Então, é completamente diferente a textura de pele. A gente vai ganhando uma flacidez ao longo da vida. Isso tem tudo a ver com a parte hormonal também. Então, assim, tem esses fatores. Tem a proteção dos hormônios para a parte também do intestino, né? Para alguns tipos de câncer de intestino. Então, assim, a reposição hormonal, ela, quando bem feita, quando bem indicada, ela é importantíssima. Um aliado. É um aliado na vida da mulher. Pensando principalmente que essa mulher vai ter uma expectativa de vida, em média, 15 anos a mais. Porque eu até vi um vídeo no Instagram, achei muito legal, a Isabela Fiorentino, ela tem 42, se eu não me engano, mas acima de 40, e ela conta a história que ela resolveu surfar, e isso foi depois dos 40, então ela estava se sentindo disposta ali, né? E como que assim, a mulher com 40 ainda está jovem, fazendo coisas novas, né? Não fala dessa parte hormonal do vídeo, mas assim, mostrando o que a mulher pode fazer ali ao 40, porque antigamente, né, se a gente pensar a coisa ali de 30 anos atrás, 40 anos, 50 anos era uma senhora já, né? E hoje em dia não é mais. Sim, com certeza, é o que eu falo, assim, comento muito isso com as amigas, com todo mundo. Gente, pensa quando a gente era criança e pensa na nossa mãe com 40 anos. Nossa, ela era muito velha, né? A gente pensa, nossa, é muito velha. E hoje, assim, eu posso dizer, porque eu tenho orgulho, eu tenho 48 anos, e eu me sinto muito bem, plena, assim, no auge da minha experiência, disso tudo que a gente está falando, né? Da convivência. Bom, né? É muito bom. É muito bom eu me olhar no espelho e ainda me encontrar, né? E se gostar, né, Janaína? Me perguntaram esses dias, Bela, o que você está achando dos 40? Como que é essa crise dos 40? Eu falei, que crise? Né? Porque que crise, né? Porque é uma idade assim que, se me perguntassem assim, você pode voltar lá para os seus 20, você trocaria sua idade pelos seus 20? Eu não trocaria. Nem eu, nem de aos jeito 48 nenhum. eu não trocaria. E eu brinco e falo assim, a gente vai ter que mudar essa crise dos 40. Talvez para os 60, 70, acho que a gente pode mudar. Porque realmente a nossa expectativa de vida é muito maior e a gente
tá lidando com toda essa questão, não só hormonal, da beleza, né? Hoje a gente tem várias coisas para fazer em termos de pele, né? De Envelhecer com cirurgia. qualidade. Assim, tem proposta para todo mundo, né, Mirella? Eu falo assim, hoje a gente vive uma medicina muito legal. Porque se eu chegar para você e falar assim, Mirella, eu quero melhorar minha qualidade da pele, mas eu não quero fazer cirurgia. Você vai ter uma proposta para me fazer. Com certeza. Né? Eu quero melhorar a minha barriga, mas eu não quero fazer uma abdominoplastia. Você vai falar assim, então, Janaína, vamos fazer esse aparelho, Temos vamos fazer isso? alternativas? Exatamente. Então, assim, isso que eu acho muito legal. A mesma coisa, a paciente às vezes chega para mim e fala assim, doutora, eu não quero fazer reposição hormonal com hormônios sintéticos. Tá? Então, hoje eu tenho os hormônios isomoleculares, né? Que no Brasil a gente fala isomolecular, ou bioidêntico, que é o que mais se divulgou na rede social, né? Que são os hormônios iguais aos hormônios que você produziu. Super legal. E que você vem diminuindo, né? Então, eu não preciso mais de trabalhar com aquele hormônio sintético, o hormônio laboratorial. Então, isso vem dando um boom nessa questão da reposição, como a gente disse aqui, né? Só que com muito cuidado, muita parcimônia. Não é uma brincadeira de fazer receitinha, né? Existe uma responsabilidade e existe consequências. Eu pego, às vezes, no consultório, pacientes com uma quantidade de pelo fora do padrão normal. Porque não é para ter um exagero. A gente não está falando em hormônio ali para criar aquele tanto de músculo, que não são características femininas, né? Exatamente. É a nível de regulação hormonal, realmente. É o que eu falo. Às vezes as pacientes sentam, doutora, porque eu quero... Não é comigo. Ótimo falar sobre isso. Não é comigo. Eu não faço esse tipo de reposição. Eu faço reposição para você não infartar, para você proteger seu intestino, para você ter a proteção óssea, né, Mirella? Assim, nós temos uma quantidade de queda perda de osso, perda de idosos cálcio, com fratura de colo de fêmur e que a gente perde esse idoso, né? É uma causa importante de morte, né, no idoso, porque ela não repôs, porque o osso vem enfraquecendo, né? Exatamente. Com o envelhecimento o osso vai ficando mais fraquinho. Ele vai ficando oco, né? Frágil, ao ponto de quebra. Então, se eu tenho isso, mas eu posso fazer a reposição hormonal para ter menos perda, né? Uma perda com menos intensidade, e eu posso fortalecer meu músculo para esse músculo segurar meu osso, opa, então eu tenho uma prevenção, né? Então, assim, a gente está falando da medicina de prevenção, da medicina de cuidado, medicina de qualidade, de envelhecimento com qualidade, de qualidade de vida para o futuro, né? É a mala leve, né? Eu quero ser leve na cabeça. Conta pra gente, Janaína. Repete aí a história da mala leve para quem não ouviu. Eu brinco e converso com todo mundo, que eu falo para meus filhos, falo para todo mundo. Gente, eu quero envelhecer e eu quero ser uma mala bem levinha, de rodinha, aquela que gira 360, porque eu quero ter minha cabeça boa, eu quero poder ter essa parte óssea preservada, entrar no carro com facilidade, sair do carro com facilidade. Eu quero ser aquela vovozinha que todo mundo fala assim, chama a vovó, porque ela come hambúrguer. É fácil de carregar, né? É legal. Ela se cuidou para isso, entendeu? Ela se cuidou, ela se dedicou. Então, hoje ela é uma velhinha legal, eu quero ela, entendeu? E eu não quero afastar, repelir as pessoas com mau humor, né? Porque essas pessoas, muitas vezes, a gente vê o idoso que ele não pode ser tratado, ou que ele não sabia, que ele não teve acesso a essa informação de qualidade, né? Por isso que eu acho tão importante a gente conversar, né? Passar essa informação, né, Janaína, para as pessoas realmente saberem que, opa, posso melhorar aquilo ali, né? E eu posso me atentar, né? E essa coisa que você falou, o que sente? Às vezes, Mirella, quando você sente alguma coisa, você já está num momento muito ruim. Então, assim, alerta, conversa com o seu ginecologista sobre isso, o que você pode fazer de forma preventiva. Eu converso muito com as minhas pacientes, né, sobre a importância da nutrição no envelhecimento, né? Trabalhar com uma boa nutricionista, trabalhar com a reposição de alimentos que são essenciais nessa fase, né? Isso é fundamental. Isso agrega imensamente nesse processo do envelhecimento. Então, assim, tem como prevenir? Tem.
Sim. E hoje em dia a gente pode envelhecer cada vez melhor, com mais qualidade, né? E isso é que é importante, a gente tá se sentindo bem. Eu também quero ser uma mala leve, tá? Seremos. Seremos. Janaína, muito obrigada. Amei mais uma vez você aqui esclarecendo, conversando com a gente. E só para você saber, semana que vem tem consulta lá, tá? Porque eu também me cuido. Vou ficar te esperando. E aconselho todo mundo a fazer o mesmo, né? Procurar ali o ginecologista, a gente já tem que ir todo ano mesmo, e conversar sobre todos os fatores e o que pode melhorar, não é mesmo? Também queria te agradecer, é sempre muito bom falar sobre isso. A parte hormonal é uma parte que me encanta, mais ou menos há uns entre 8 anos que eu venho trabalhando com reposição, né? É uma coisa que cada vez foi por volta dos 40, quando eu fiz os meus 40, né? E aí veio aquele sinal de alerta mesmo, assim, eu preciso envelhecer bem e eu preciso trazer isso para a minha vida e para a vida das minhas pacientes, muito né? legal. Então foi através disso, do meu envelhecimento, que eu fui buscar para mim e para vocês, né? Uma forma de a gente envelhecer de forma saudável. É muito importante fazer a prevenção de todas as doenças, de todas as formas, né? Eu falo até da parte estética, né? Tá caindo. Gente, não deixa piorar, vamos lá, vamos cuidar. É um botox, é um preenchimento, alguma coisa que a gente faz e que aquilo vai melhorando. Tudo de que for forma para levantar nossa saudável. autoestima, para a gente se sentir melhor, eu acho que é muito válido. E de forma saudável. Sendo de forma saudável e com seriedade. Seriedade Exatamente. sempre, né, Janaína? Isso aí. Que eu sei que você tem bastante. E obrigada, que eu sei que seu dia tá corrido e você disponibilizou aqui um horário para vir conversar com a gente. É um prazer. Agradeço muito, Janaína. Obrigada.